A água é um recurso valioso que pode acabar sem aviso prévio. Um corte repentino, um problema na rede, falta de energia que pode afetar a distribuição, ou mesmo obras na infraestrutura, ou um simples racionamento em tempos de seca, que inclusive é comum. Um dia é um problema, 2 dias já viram um incômodo. 3 dias sem água já bate o desespero. Vocês sabem como é que é e muita gente já passou por isso. Agora imagine que em algumas catástrofes naturais ela pode durar semanas ou meses em escassez. Logo, não existe uma resposta lógica que justifique não ter uma reserva de água para situações de emergência, nem que seja para ao menos 3 dias. Quando falamos sobre reserva de água para emergências, a primeira pergunta costuma ser: quanto uma pessoa realmente precisa por dia em termos de água? E a resposta depende do objetivo. Se a gente está falando apenas de sobrevivência mínima, a quantidade é menor. Mas se quisermos manter algum nível de conforto e higiene, o consumo aumenta bastante. Para beber, a recomendação mais segura é considerar 3 litros por pessoa por dia, embora muitas pessoas sobrevivam com menos. Fatores como calor intenso, atividade física, mulheres gestantes ou lactantes, ou mesmo doenças podem elevar essa necessidade de água por dia. Então, geralmente fala-se em 2, mas nesse caso, o mais seguro seriam 3. Além disso, a gente precisa considerar a água utilizada no preparo de alimentos. Sim, água para alimento, um simples café, um arroz, uma sopa que você vai fazer, ou mesmo uma mamadeira que pode ser essencial para uma criança pequena, e os alimentos desidratados que fazem parte de muitas preparações. Para isso, a gente pode acrescentar 1 litro por pessoa por dia. E isso mesmo considerando utilizar também de alimentos sem necessidade de cocção ou qualquer adição de líquido. Até porque mesmo com esses alimentos que não precisam de cocção, você vai querer alguma coisa ou outra que às vezes vai utilizar adição de água. Já a higiene costuma ser o ponto mais negligenciado. Em uma emergência não é nem um pouco realista você imaginar, por exemplo, banhos longos e o uso normal de descarga, com adaptações como banho de caneca, limpeza com um pano úmido e o uso racional do vaso sanitário ou mesmo o sistema de vaso sanitário seco. É possível manter condições sanitárias básicas utilizando cerca de 2 litros de água por pessoa por dia. Claro que não vai ser um nível de conforto, mas pode atender muito bem o nível de necessidade. Somando tudo, uma recomendação prática para situações emergenciais é trabalhar com 6 litros por pessoa por dia, sendo 3 litros para beber, 1 litro para o preparo de alimentos e 2 litros para a higiene essencial. Na prática, isso significa que uma família de 2 pessoas precisaria de 36 litros de água para 3 dias. Uma família de 4 pessoas precisaria de cerca de 72 litros de água para 3 dias. E uma família de 5 pessoas, aproximadamente 90 litros. Pode parecer muito, principalmente para quem mora em apartamento, onde o espaço é pequeno e alguns têm dificuldade de fazer o armazenamento. Mas quando a gente coloca isso na perspectiva, uma outra perspectiva, percebemos que é mais viável do que parece. 72 litros equivalem, por exemplo, a 36 garrafas PET de 2 litros ou apenas 6 galões de 12 litros, ou mesmo 4 galões de 20 litros com 80 litros de água, ou seja, até um pouco mais que o necessário. O segredo está em distribuir o armazenamento. O espaço embaixo da cama, a área de serviço, armários inferiores e até uma pequena parte do guarda-roupa podem acomodar essa reserva sem grandes dificuldades. Porém, existe um detalhe importante: o peso. Cada litro de água pesa aproximadamente 1 quilo, por isso não é recomendável você concentrar toda a reserva em uma única prateleira ou em um único local. O ideal é espalhar os recipientes pela casa. Quanto aos recipientes, tem 3 opções principais e muito simples. Gente, garrafas PET de refrigerante que são baratas
e discretas, fáceis de conseguir. Ou mesmo galões próprios para água, mais resistentes e fáceis de organizar, que às vezes você acha por um preço razoável. Bombonas alimentícias que oferecem excelente custo-benefício, embora sejam menos práticas e em espaços pequenos sejam mais difíceis de organizar. Fora que elas são mais difíceis de serem movimentadas por geralmente serem de grandes volumes, coisa entre 80 litros em uma bombona só. Tem vários tipos de recipiente. O mais importante é você entender o seguinte: nunca reutilize recipientes que armazenaram produtos químicos, combustíveis ou mesmo produtos de limpeza, porque mesmo após a lavagem desses recipientes, resíduos podem permanecer e acabar contaminando a sua reserva de água. Antes do armazenamento, os recipientes devem ser devidamente higienizados. Você vai lavar com detergente neutro, enxaguar bem e fazer uma desinfecção utilizando a solução adequada à base de água sanitária, de forma simples, seguindo as orientações do fabricante. Uma dúvida muito comum é se a água da torneira precisa ser tratada antes de ser armazenada. Uma pergunta que sempre é feita. Se ela vier da rede pública, tratada, e estiver sendo armazenada em recipientes apropriados e corretamente higienizados, não é necessário adicionar cloro ou realizar uma purificação extra. A água distribuída pelas concessionárias já possui um residual de cloro, que ajuda a controlar a proliferação de bactérias e micro-organismos. A estratégia mais simples é armazenar corretamente e realizar a rotação periódica dessa reserva, substituindo a água a cada 6 meses. Se você não quiser beber essa água, porque não existe a necessidade, a água antiga ali que está reservada, ela pode ser utilizada para limpeza, para descarga, para regar plantas, sendo então substituída por água nova. Uma dica muito simples é no armazenamento você colocar etiquetas com a data de armazenamento, que facilita esse controle e não vai ser trabalhoso fazer isso. Se houver dúvida sobre a procedência da água, se ela vier, por exemplo, de poço artesiano, nascente ou tiver sido coletada após uma emergência, aí sim será necessário realizar uma purificação antes do armazenamento para garantir a sua segurança. Outra pergunta comum é se depois de armazenada, depois dessa água estar armazenada, você precisa purificar novamente quando você for consumir essa água. Caso a água armazenada tenha ultrapassado muito o prazo de rotação de 6 meses, ou você não tenha plena certeza da segurança do armazenamento, vale seguir um princípio simples. A água mais segura é aquela cujo você conhece a história. Você sabe quando ela foi armazenada, em qual recipiente, como ele foi higienizado e onde ficou guardado. Quando a resposta para algumas dessas perguntas passa a ser não sei, quer dizer, você não sabe, talvez seja o momento de purificar novamente antes do consumo. Como assim purificar a água? Entre os métodos de purificação mais acessíveis estão a fervura, que é muito simples, a filtragem adequada, utilizando de alguns filtros industrializados, e a desinfecção química com hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária, que basicamente quase todos têm em casa e é muito barato. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, a dosagem é de 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, aguardando 30 minutos antes de consumir. Se for purificar para armazenamento, não precisa esperar os 30 minutos. Você purifica e já faz o invase dessa água, você faz a lacragem do reservatório. Para facilitar, em grandes volumes, você não precisa ficar ali contando gotas. Você pode converter isso para mililitros ou o famoso ml. Vale lembrar que 20 gotas, elas equivalem a aproximadamente 1 ml. Logo, assim sendo, para 10 litros de água, eu vou usar 1 ml de água sanitária. Para 20 litros de água, eu vou usar 2 ml de água sanitária. Para 50 litros, eu uso 5 ml. Para 100 litros, eu usaria 10 ml de água sanitária. Uma caixa de 500 litros, eu poderia usar 50 ml. Um cálculo bem mais fácil se você for usar uma seringa ou mesmo um copo graduado. Apenas certifique-se de usar um produto adequado. Hipoclorito entre 2 e 2,5%, quer dizer, água sanitária entre 2 e 2,5% de hipoclorito de sódio, registrado na Anvisa, sem perfumes e outros aditivos.
Se o índice de hipoclorito for maior que 8%, o que é bem incomum, você pode reduzir para 1 gota por litro. Do contrário, até 8%, pode usar 2 gotas por litro, que ainda é seguro e não vai fazer mal para você. Recomendo que você se inscreva para obter mais dicas de preparação e sobrevivencialismo. No fim das contas, preparação não significa acumular por medo, significa criar uma margem de segurança racional, uma coisa bem simples e que faz muito sentido. Muitas pessoas investem em lanternas sofisticadas, equipamentos caros, inúmeros acessórios, mas não possuem sequer alguns dias de autonomia hídrica. E a verdade é bem simples. Sem água, rapidamente ficam comprometidas a hidratação, a higiene, o preparo de alimentos e até mesmo o saneamento básico. Talvez você nunca precise utilizar sua reserva e, sinceramente, nós aqui do canal esperamos que você nunca precise disso. Eu espero nunca precisar disso. Mas se um dia faltar água na sua região, você terá 2 opções: correr para o mercado disputando as últimas garrafas disponíveis ou abrir o armário e perceber que a sua família tem tempo para pensar com calma. Porque no fim das contas é isso que a preparação representa: não viver com medo, mas sim construir tranquilidade antes que ela seja necessária. Então, você já tem uma reserva de água para emergências? Coloca aqui nos comentários. Se ainda não tem, que tal começar com uma reserva de emergência para 72 horas de escassez? Isso vai custar menos e dá muito menos de trabalho do que você imagina. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. É um vídeo simples, com uma dica simples, porém crucial. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se no canal Anderson Machado e conheça os outros conteúdos. E é claro, fique atento aos próximos conteúdos sobre preparação e sobrevivência, além, é claro, dos outros temas muito bacanas que a gente tem aqui no canal. Então inscreva-se e acompanhe as playlists. Dê aquela curtida no nosso trabalho, deixe o seu comentário, dá um hype aqui no vídeo para ajudar o nosso trabalho e, é claro, compartilha que a dica é muito bacana. E para dar aquela força para você que está fazendo a sua preparação, confere os nossos links recomendados aqui de produtos que podem ajudar você nessa missão de preparação. Além, é claro, dos links dos apoiadores que patrocinam, apoiam e ajudam o canal a trazer esse conteúdo para você. Então confere os links e, é claro, veja os cupons disponíveis. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo do canal Anderson Machado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.